Meus amados, a paz de Cristo, tudo bem? Eu já gravei para o meu canal SPFC Amador e agora, fazia algum tempo que eu não gravava aqui pro de Pedro para você. Eu precisava muito gravar hoje. Agora são 22 horas, cansado. Amanhã trabalho cedo, tô aqui no hotel me preparando para dormir. Acabei de chegar do culto e não podia deixar de trazer uma mensagem. Não podia. Deus tem trabalhado de uma forma tão assustadoramente perfeita na minha vida que eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês, pelo menos parte de algumas coisas. É a primeira vez que eu gravo nessa cidade nova, eu não falei disso ainda pra ninguém. Eu não falei dessa história ainda pra ninguém, pouquíssimas pessoas sabem da minha mudança. Pouquíssimas pessoas sabem dos detalhes dessa mudança, é muita transição ao mesmo tempo. Então nem eu tô preparado para tudo que está acontecendo. Eu já tive crises e mais crises de pânico, coisa que eu nunca fui ter na minha vida, a não ser há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu fui pro México, eu tive uma crise naquela época de pânico tão forte que atacou os meus rins. E eu fui parar no hospital 3 horas da manhã, sendo que eu tinha um voo marcado para as 7 horas da manhã. 3 horas me deu crise. Quase que eu não fui, mas que aprove Deus que eu fui. E aqui, nessa transição, nessa viagem, nessa mudança que foi muito repentina, foi muito rápida, eu comecei a ter ataques e mais ataques. Quando eu fui me despedir da minha filha, meu Deus, foi a coisa mais difícil da minha vida até hoje, me despedir da minha filha, do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Muita gente perguntou, pô, o Anderson, o Pedro, sei lá, quem que você conhece dessa cidade? Eu conheço Deus nessa cidade, porque onde eu vou eu levo ele junto, mas fora pessoas eu não conheço absolutamente ninguém. Nunca tinha vindo para essa cidade. Vim com a cara e com a coragem, trouxe parte das minhas coisas, outras eu não trouxe ainda. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de Bíblia com você. E hoje, lá no culto que eu fui, porque eu tava indo na Batista Lagoinha, lá do Alphaville, enquanto eu estava na Grande São Paulo. E agora que eu vim pra cá, eu só tive a oportunidade de um dia em uma academia aqui, que ela é associada ao hotel que eu estou. E hoje eu queria muito, precisava muito ir no culto, aí não consegui de manhã, não consegui, e consegui à noite, que também é da Batista. 2,5 km aqui do hotel que eu estou. E eu precisava muito ir. E eu consegui, com muito esforço. Passei mal à tarde. Fui com um amigo que eu conheci, que acabei de conhecer aqui, um gerente também. E nós fomos jantar juntos. E ele falou, pô, você já vai deitar? Você vai dormir? Eu, não, eu preciso ir pra igreja. Você vai pra igreja? Eu falei, vou. Você, vou pegar um Uber, eu vou para culto, vou cultuar a Deus. E chegou lá, Deus, ele falou comigo de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, e eu precisava tanto daquilo, precisava tanto. Se você ter uma ideia, em uma das falas daquele que estava ministrando o culto, não sei se ele é pastor ou ele falou assim, em uma das falas dele, você que veio aqui pela primeira vez, que é uma cidade nova para você, é uma igreja nova, você está conhecendo tudo novo aqui, pode ter certeza que foi Deus que te trouxe neste lugar. E ele recitou um texto que é o meu texto, que vai dizer assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu ministrei esse texto recentemente, vou trazê-lo novamente aqui. Foi numa outra rede que eu ministrei esse texto, mas hoje eu vou trazê-lo aqui. Quando a palavra do Senhor, ela vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, tem uma coisa muito grande por trás disso, que talvez você não tinha entendido até o presente momento, mas você vai entender a partir desse vídeo. Então, se você puder deixar um amém, glória a Deus, escreva qualquer coisa para eu ver que você está aqui, mas escreva. Pois bem, vamos lá. Às vezes existem coisas que você faz, fala ou pensa que limitam o poder de Deus. Não diminui, porque nada diminui o poder de Deus. Mas às vezes existem coisas que você vê, fala ou faz que limitam o poder de Deus. E quando você, muitas vezes, não percebe, você transforma essa realidade
que deveria ser esse texto que vai refletir todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor, para algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando Paulo ele vai escrever isso, lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, para a igreja de Romanos, que era uma igreja bem complicada, era algo descrito, mandado, ordenado pelo próprio Deus. Porque quando a palavra do Senhor fala todas, não está dizendo algumas, não está dizendo aquelas que você tem fé, aquelas que você crê, aquelas que você espera, aquelas que você já viveu, aquelas que está dentro de uma agenda, aquela que está dentro de um script, não, é todas. É todas. E o mais interessante é que quando a palavra do Senhor vai falar todas, vem e encontra um outro texto que fala muito comigo também, que é o quê? Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você junta esses dois textos para você entender, eu preciso parafrasear em cima desses dois textos juntos, porque todas as coisas cooperam significa o quê? Para eu trazer uma metáfora para você. Você vai fazer planos, projetos, você vai traçar caminhos, você vai enxergar aquilo que você espera, que você corteja para a tua vida e tal, entre outras coisas, e vai trabalhar, estudar, fazer um monte de coisa para que tudo aquilo aconteça. E você vai se esforçar muito para que tudo aquilo aconteça. Só que Deus ele é um Deus tão perfeito na nossa vida, que Ele entende tudo isso que você quer, porque Ele vê o teu coração. Deus entende o quanto você almeja isso, Ele entende o teu coração. E se Deus for 100% fiel à sua palavra, vai dizer quando tudo aquilo que pedis ao Pai crendo em oração, pedindo em oração, crendo recebereis. Ele vai lá e te concede, pronto, porque a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que pedindo com fé, crendo recebereis. Então você fez todo esse plano, todo esse projeto, tudo isso daí, e vai lá, Deus vai, poxa, eu falei na minha palavra que se ele pedir crendo, vai receber, então ele vai receber, ponto. Em contrapartida, a palavra do Senhor não é uma ciência exata e Deus não trabalha com a sua lógica. Deus não trabalha com o seu raciocínio, porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, capítulo 55, os pensamentos deles são maiores do que os seus. E eu volto a recitar o texto que diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Então tudo aquilo que você planejou é alguma coisa que ou você já viu alguém conquistando, ou alguém tendo, ou você cortejou na tua cabeça, no teu coração e falou, pô, é isso que eu quero para mim. Só que Deus ele é tão perfeito na sua plenitude que quando ele vai lá naquele outro texto, que é todas as coisas cooperam, todas as coisas é um universo muito maior do que aquilo que você viu, aquilo que você cortejou, aquilo que você planejou. E aí é onde o poder de Deus vai se manifestar na nossa fraqueza, porque quando você não conquista, não consegue, vão acontecer coisas assustadoras. A primeira delas, você vai contestar a tua chamada dizendo, poxa, se a Bíblia diz que tudo aquilo que pedindo com fé, querendo recebereis, se eu não recebi é porque eu não tenho fé. Percebe? Fulano peca, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não busca como eu, não é fiel como eu, não é íntegro como eu, mas ele tem mais fé do que eu, então é por isso que ele recebe ou não, porque a Bíblia vai condicionar o recebimento disso na fé. Pois eu vou te falar uma coisa, essa pessoa muitas vezes até pode ter mais fé do que você, porque isso pode acontecer, por que não? A fé não tem absolutamente nada a ver com o pecado, existem pessoas muito pecadoras que têm muita fé, e se a Bíblia condicionou sua fé, ele vai receber tudo aquilo que ele pediu que ele não recebendo. E você mesmo pedindo, talvez a tua fé não alcançou aquilo que você queria. Porque você tem tantas lógicas no teu raciocínio que começam a condicionar o poder de Deus. Só que eu quero trazer uma boa notícia para você. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então muitas coisas vão acontecer na tua vida, não é por causa da tua fé, é pelo amor que você tem de Deus. E aí Deus ele vai passar uma borracha na tua ausência de fé, na tua limitação de fé, e aí ele não vai agir em cima da tua fé, ele vai agir através do amor que você tem por ele. Só que muitas vezes as coisas não vão acontecer da forma que você queria, que você pediu naquela oração. Vão acontecer diferentes. Por quê? Porque Deus ele vê coisas que você não vê, sabe de coisas que você não sabe, entre lugares que você não pode entrar. E você sempre trabalhou em cima daquilo que você viveu e vive. Deus trabalha em cima daquilo que você ainda vai viver. Lembra do que diz no livro de João, que Deus é verbo? E verbo não é só passado e presente, verbo é futuro. Percebe?
Então muitas vezes Deus ele vai te levar para lugares e para situações que você vai ficar maluco, mas o que eu estou fazendo aqui? O que essa situação me trouxe aqui? Aí talvez você não tenha entendido ainda que servir a Deus é muito além daquilo que você imaginava, que você pensava. Porque Deus está além daquilo que pedimos ou pensamos. As maiores promessas bíblicas aconteceram longe de uma lógica humana. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Moisés rodou, saiu do ventre da mãe e foi morar com uma filha de Faraó, que na verdade quem criou ele foi a própria mãe. Que depois ele foi viver no meio de escravos, que foi atravessar o deserto junto com escravos, que depois foi parar numa terra prometida, que Deus falou que ele entraria, que depois falou que ele não entrava mais, e depois ele entrou glorificado, consolando o próprio Filho de Deus. Saulo, que era viúvo, que fazia a tenda, que depois virou Paulo, que depois virou o maior apóstolo de todos. Você não vai entender. E é por isso que o Salmo 37 talvez seja o texto mais completo da Bíblia, que vai falar todo o texto, Salmo, do versículo de número 1 em diante, sobre confiança. Sobre confiança, sobre confiança, sobre confiança. Quando eu vejo a minha Bíblia dizendo todo aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma sobre si a sua cruz, faz muito sentido para mim. Porque eu já falei para pessoas, se você tivesse forças ou quisesse, talvez algumas coisas mudariam na tua vida. Só que você precisa entender uma coisa, que quando nós servimos a Deus, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Já não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus. E renunciar à nossa vontade é muito difícil, é muito complicado, porque a nossa vontade muitas vezes é uma lógica normal, humana. Essa é a nossa vontade, porque nós não queremos ter trabalho. Quem é que quer carregar cruz? Quem? Quem é que gosta de carregar cruz, pelo amor de Deus? Quem gosta de ter problema, adversidade, ninguém gosta. Só que não tem jeito, porque você só vai trocar a tua coroa por uma cruz. A chave para entrar no céu é a cruz. Não tem outra. A chave para chegar no propósito de Deus é a cruz, não tem outra. Então precisa carregar a cruz. E cruz não é aquilo que você quer. Porque opa, glória, hoje eu vou carregar uma cruz. Ninguém festeja com isso. A minha Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom porque eu venci, vós também vencereis. Então entenda isso. Coloca de uma vez na tua cabeça, na tábua do teu coração. Que se as coisas fossem do jeito que você quer, você está na roça. E muitas vezes você está sofrendo justamente por insistir em fazer as coisas do teu jeito. Eu passei por tanta coisa de uns anos pra cá, que eu falava, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu relutava e brigava comigo. Muitas vezes é coisa que ninguém entende, ninguém vai entender. Se eu falar para qualquer um, eu vou ser acusado, julgado, como muita gente faz. E eu muitas vezes, eu mesmo me julgava. De repente vem Deus e fala, você está onde você está por fazer o que você fez. Então tem coisas, sim, você vai precisar se arrepender, mas tem coisas que não. Não sei se você está me entendendo. Mas eu quero que você coloque no tábua do teu coração. Que muitas vezes você vai fazer coisas que nem você quer fazer. E sem entender. Você vai chorar. Você vai relutar. Você vai esbravejar. Você não vai entender. E Deus vai estar lá do céu só falando. Confia em mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Todas. Os teus pecados, as tuas transgressões, os seus acertos, os seus erros. Todas as coisas cooperam. Tudo tem um propósito debaixo do céu. As pessoas não vão entender, vão te julgar. Mas é Deus escrevendo cada capítulo da tua vitória através dos teus erros, dos teus acertos. Porque você chegou onde você chegou hoje, por tudo que você fez. E por tudo que você está fazendo no presente momento.
Então não tenha medo de ser você, de agir com os teus impulsos, com as tuas falhas, com os teus erros. Não tenha medo de fazer as coisas como você faz. Porque tem coisas que não é você que está fazendo, é aquele que habita em você que está fazendo sem nem você perceber. Então só glorifique, exalta, adora e festeja aquilo que Deus está preparando para você, porque é coisa grande. É coisa grande. E vai bugar na cabeça das pessoas que vão falar, como é que pode ele ter vencido? Como é que pode ela ter vencido? Você só vai dizer dentro de você, não vai reclamar comigo, não vai reclamar com o dono da bênção. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir.